Senhora, vou ter que confiscar isso. Esta é uma área de segurança, não um acampamento. Para que a senhora acha que precisa de uma lâmina dessas? A voz do sargento escorria com descendência e autoridade, alta o suficiente para que toda a fila no portão principal pudesse ouvir. Alguns dos outros policiais militares, jovens mal saídos do treinamento, esboçaram sorrisos em uníssono. A fila de contratados e pessoal de folga atrás da mulher remexeu os pés no asfalto escaldante, seus olhares misturados entre pena e irritação. Mas a mulher em si não reagiu. Ela estava de jeans simples e camiseta cinza lisa, uma figura fantasmagórica diante do cenário de barreiras resco e arame farpado. Seu rosto estava sereno, os olhos calmos, fixos em um ponto além do ombro do sargento. Ela apenas estendeu a faca, empunhadura para frente, uma oferta sem discussão. Um cabo mais jovem, no entanto, viu algo diferente. Viu suas mãos. O jeito como seus dedos descansavam sobre a empunhadura quente de Marta não era um gesto casual. Era um estado de ser, como se o aço fosse uma extensão de seus próprios ossos. Ele já tinha visto aquele tipo de empunhadura antes, em filmes antigos de treinamento com rostos borrados por sensores. Se você acredita que competência se mede pelo caráter e não pela aparência, digite respeito nos comentários. O PM veterano, Sargento Miller, interpretou o silêncio dela como desafio. Estufou o peito, o tecido do uniforme se esticando. Olha, senhora, não sei quem você pensa que é, mas você não é especial. Regras são regras para todo mundo. Talvez esse brinquedinho aí te faça sentir poderosa lá em casa, mas aqui é um risco. Temos profissionais para lidar com a segurança. Disse, fazendo um gesto vago em direção aos seus homens, que se enrijeceram sob os olhares atentos. O olhar de Miller percorreu novamente a figura discreta da mulher, sua mente preenchendo lacunas com suposições preguiçosas. Esposa de alguém, logística desinformada, mais uma civil achando que uma zona de guerra era cenário de filme. Seu preconceito era um escudo que o protegia da possibilidade desconfortável de que o mundo era mais complexo do que sua experiência limitada podia compreender. A mulher, Morgan, permanecia uma estátua de calma. Sua imobilidade parecia amplificar o calor opressivo que subia do chão, o zumbido distante dos geradores, a própria tensão de um lugar construído à beira da violência. Seu silêncio não era vazio, era denso, pesado com uma disciplina que Miller não conseguia nem começar a compreender. Ele confundiu sua paciência com fraqueza, sua economia de movimentos com hesitação. Foi uma suposição profunda, e que logo se provaria fatal para sua carreira. De repente, o ar se partiu. Uma sirene aguda e penetrante cortou o silêncio da base de operações avançada. O alarme inconfundível de uma violação do perímetro. "Infiltrador na cerca! Infiltrador na cerca!" gritou uma voz pelo sistema de endereçamento da base. O caos se instaurou. Civis correram para se proteger, os rostos pálidos de pânico. Os homens de Miller, apesar de toda a pose treinada, foram pegos desprevenidos por um segundo crítico. O próprio Miller começou a gritar ordens, a voz meio tom acima do normal, traindo o choque de adrenalina. Tentou encaixar o carregador no fuzil, mas suas mãos estavam de repente desajeitadas. No meio daquele frenesi, Morgan não se moveu. Seu corpo permanecia como um ponto fixo de tranquilidade em um mar de pânico. Mas seus olhos estavam vivos, não se moviam nervosamente. Varriam a linha da cerca ao longe com precisão analítica e fria. Eles rastreavam, avaliavam e descartavam informações em microsegundos. Então, sua voz cortou o som da sirene. Não alta, mas clara como um bisturi. Canto Nordeste, 2 horas em relação à caixa d'água. Um indivíduo se movendo abaixado. Suas palavras eram dados puros, despidas de emoção. Um relatório vindo de um lugar além do medo. O sargento Miller semicerrava os olhos na direção indicada. O sol do meio-dia ofuscava sua visão. "Não vejo porcaria nenhuma!" gritou de volta, irritado pela distração causada por aquela mulher que ele acabara de menosprezar. Virou-se para berrar com um dos soldados para que chamasse no rádio. Nunca terminou a frase. Em um único movimento fluido, que parecia desafiar as leis da física, Morgan girou a faca na mão, agarrando-a pela ponta da lâmina. O braço recuou e então avançou em um estalo,
Não houve preparação nem grunhido teatral de esforço, apenas a liberação de uma energia potencial tão eficiente que era quase silenciosa. A lâmina não girou nem tremeu. Viajou perfeitamente reta, um filete prateado de propósito contra o céu marrom enevoado, cobrindo os 70 metros até a cerca em um piscar de olhos. Houve um leve estalo, seguido imediatamente pelo clangor agudo de aço contra aço. E então a sirene parou. O silêncio repentino e ensurdecedor que caiu sobre o portão foi mais chocante do que o próprio alarme. Todas as cabeças se viraram para o canto mais distante da base. Um ruído crepitante surgiu no rádio de Miller. Sargento, a caixa de junção do alarme. Tem uma faca enfiada direto no cabo principal. Ela prendeu o fio rompido ao terminal. Temos um intruso. Miller ficou parado, boquiaberto. Olhou da cerca, distante além do crível, de volta para a mulher. Isso não é possível, sussurrou. Nesse instante, um SUV, preto blindado, derrapou até parar ao lado do portão, levantando uma nuvem de poeira. A porta traseira se abriu com força e um coronel de patente alta emergiu. Seu rosto era uma máscara de fúria contida. Ele era o comandante da base e passou pelos sentinelas gaguejantes como se fossem estátuas. Seus olhos já estavam fixos na mulher de roupas civis. Ele havia visto todo o acontecimento da janela de seu centro de comando, em um monitor de alta definição. Ignorou o rosto aterrorizado e confuso do sargento Miller. O coronel caminhou diretamente até Morgan e, à medida que se aproximava, a raiva em sua expressão derreteu, sendo substituída por algo completamente diferente. Um reconhecimento repentino, seguido por uma expressão de imenso e inequívoco respeito. Parou a um palmo dela. Acredito que isto seja seu, senhora, disse. Sua voz um grave estrondoso de autoridade, fazendo um gesto na direção da cerca distante. Minhas desculpas pelos meus homens. Falta-lhes perspectiva. Então virou ligeiramente a cabeça, seu olhar pousando sobre Miller como um peso físico. Sargento, puxe o arquivo de uma contratada civil chamada Morgan. Evea Morgan. Faça isso agora. O cabo mais jovem, Jess, o mesmo que havia notado as mãos dela, começou a digitar freneticamente no teclado de um laptop robusto. Seu rosto estava pálido. O arquivo de pessoal carregou na tela. Os olhos de Dias se arregalaram. Leu a primeira linha, depois a segunda, e seu fôlego travou no peito. Sem dizer uma palavra, virou a tela para o sargento Miller e o coronel. O texto brilhava sob a luz do sol forte. Um testamento escrito na linguagem fria e rígida da burocracia militar, mas contando uma história de proporções quase míticas. A narração poderia ter sido lida em voz alta. Nome: Morgan. Patente: classificada unidade Moro. Destacamento de Operações Especiais das Forças Especiais. Implantações em combate. Operação Garra Fantasma. Operação Golpe da Serpente. Redigido. Habilidades especiais. Instrutora mestre. Especialista em resgate de reféns. Infiltração avançada e guerra não convencional. Condecorações. Cruz de Serviço Distinto. Estrela de prata com dispositivo de valor. Estrela de bronze. Coração púrpuro. A lista continuava rolando. O rosto de Miller passou da descrença ao branco de giz. O coronel se voltou para Morgan mais uma vez. Endireitou-se por completo e executou a continência mais afiada e profunda de toda a sua carreira. Um gesto de respeito de um comandante a uma lenda. Senhora, disse ele, a voz vibrando com sinceridade. Não esperávamos sua chegada até 06 Racers. Bem-vinda à base de operações avançada. Minha equipe do portão garantirá o transporte de seu equipamento. A história do arremesso se espalhou como uma epidemia de reverência. Antes que o sol se pusesse, cada soldado, contratado e aviador da base já sabia. Contavam-na no refeitório, sussurrando por cima das bandejas de comida. Contavam dentro das tendas esfumaçadas de recreação. Contavam por canais de rádio, criptografados entre torres de vigilância. O incidente no portão principal já não era apenas um evento. Era uma lenda. O local ganhou um novo nome não oficial, a linha de Morgan.
O arremesso impossível de 200 jardas passou a ser conhecido simplesmente como o corte. O sargento Miller foi discretamente transferido para o setor de suprimentos. Sua nova função era contar inventário em um depósito sem janelas. Sua arrogância barulhenta desaparecera, substituída por uma humildade assombrada e permanente. Aprendera da forma mais dura que autoridade e competência não são a mesma coisa. O Cabo Dias, por outro lado, foi transformado. Ele não viu em Morgan uma anomalia, mas um ideal. Pediu transferência para uma unidade de reconhecimento, movido por uma compreensão recém-adquirida que o inimigo mais perigoso é o conjunto de suposições que carregamos. Morgan, por sua vez, simplesmente recuperou sua faca, limpou-a e começou seu verdadeiro trabalho. Treinar as forças de segurança da base. Nunca falou sobre o incidente. Não precisava. Sua competência silenciosa agora era a coisa mais gritante em toda a base. Alguns dias depois, pouco antes de ser enviado para sua nova designação, o Cabo Dias foi até a garagem de veículos. Encontrou a caixa de junção danificada, com a seção do grosso cabo blindado que a faca de Morgan havia cortado com precisão cirúrgica. Ele montou o cabo, com seus 2 furos limpos, sobre um pedaço de madeira desgastada, reaproveitada de um caixote de munição descartável. Usando uma ferramenta de queima em madeira, gravou cuidadosamente uma única frase abaixo do cabo. Suposições são mais pesadas que equipamento. Carregue-as com sabedoria. Ele pendurou a placa rústica na parede interna do posto de guarda da Polícia Militar no portão principal. Ela se tornou uma espécie de santuário, um ponto focal de memória institucional. Todo novo policial militar, todo guarda substituto era levado até a placa e ouvia a história. A história da mulher silenciosa de jeans que lançou uma faca com precisão impossível agora fazia parte do currículo de treinamento. A lição estava gravada. Observe com mais profundidade. Julgue mais devagar. O respeito é o ponto de partida, porque você nunca, jamais, sabe com quem está falando. Segurança verdadeira não é gritar ordens. É a sabedoria silenciosa de reconhecer letalidade e profissionalismo, não importa quão humildemente estejam vestidos. Os anos passaram. A base de operações avançada tornou-se uma instalação permanente, um ponto de estabilidade em uma região marcada pelo caos. O coronel agora era general, grisalho nas têmporas, e há poucas semanas da aposentadoria. Liderava uma pequena delegação de jovens oficiais em uma última visita à base que comandara por tanto tempo. Eles pararam no portão principal, que agora era um complexo automatizado imponente de aço e concreto. Mas lá, na parede da nova guarita, ainda estava pendurada a velha placa de madeira desgastada. O general parou e apontou para ela. Não falou sobre o histórico classificado de Morgan, nem sobre as medalhas que ela havia conquistado nas Guerras das Sombras. Apenas contou a história daquele único dia. Falou sobre um sargento arrogante e uma profissional silenciosa. Falou sobre a física de um arremesso perfeito. Mas, acima de tudo, falou sobre a anatomia de uma suposição falha. Aquele único evento, ele explicou, mudou fundamentalmente a postura de segurança da base, mudando o foco de inspeções superficiais para a análise comportamental. Um verdadeiro legado não é um objeto deixado para trás, mas uma lição que segue adiante, passada de geração em geração até se tornar instinto. O general terminou sua história com a voz carregada de uma reverência que o tempo não apagara. Uma jovem capitã de olhos afiados e inteligentes fitou a placa. Ela não viu apenas um pedaço de cabo e madeira queimada, mas uma verdade profunda sobre a natureza da profissão que escolhera. Era possível ver a lição criando raízes, a filosofia da profissional silenciosa sendo transmitida mais uma vez. Dizem que o sargento Miller aprendeu mais sobre poder real naquele único momento de silêncio ensurdecedor do que em uma década gritando ordens. E dizem que Evelyn Morgan, sem jamais levantar a voz, ensinou a toda uma geração de guerreiros que a verdadeira força nunca precisa se anunciar. Ela simplesmente está presente quando mais é necessária,
provada não pelo barulho que se faz, mas pela precisão das ações.